Nesse vídeo eu vou analisar as passagens bíblicas das visões do profeta Ezequiel e do apóstolo João no livro de Apocalipse de uma perspectiva moderna e realista, fazendo comparações com a possibilidade dessas visões se referirem a contatos e invasões extraterrestres. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. Ele parece descrever um objeto voador metalizado. Ezequiel capítulo 1, versículo do 5 ao 7. No meio da tempestade vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das características híbridas entre animais e o formato humanoide, Ezequiel parece descrever uma possível bota também metalizada e brilhante que pode ser parte de uma vestimenta espacial ao falar das pernas que pareciam cascos de touro. Ezequiel capítulo 1, versículo 13. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que sempre estava em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. Aqui ele parece descrever algum artefato ou dispositivo movido à eletricidade. Ezequiel capítulo 1, versículo do 15 ao 21. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada e assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam porque os animais as controlavam. Assim, todas as vezes que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Essas rodas também possuem características tecnológicas e podemos associá-las a naves auxiliares que subiam e desciam da nave maior descrita inicialmente. Ezequiel 1, versículo 22. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Ok, isso definitivamente parece descrever capacetes espaciais se ele estiver falando de coberturas curvas individuais para cada cabeça. Mas se a cobertura curva feita de cristal estiver cobrindo todas as cabeças de uma vez, ele pode estar falando da parte superior da nave maior. Ezequiel 1, versículo 26. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem. Aqui ele pode estar descrevendo alguém sentado no centro da nave e o trono de safira pode significar a cadeira do comandante. Apocalipse capítulo 1, versículo do 12 ao 16. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Bom, uma roupa que chegava até os pés com uma faixa de ouro em volta do peito e pés que brilhavam como bronze também parece estar descrevendo um traje ou uniforme espacial. Os cabelos brancos e os olhos acesos como fogo podem ser características de um ser com DNA avançado que possui luz em seu próprio corpo. As 7 estrelas e a espada afiada nos 2 lados também podem ser descrições de dispositivos tecnológicos. Apocalipse capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Depois disso tive outra visão e vi uma porta aberta no céu e a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo e disse: Suba aqui e mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava o trono com alguém sentado nele.
O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono haviam outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro em suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele haviam 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano e o quarto parecia uma águia voando. A voz que chamou João para subir pela porta que se abriu no céu parecia se utilizar de algum equipamento ou microfone amplificador de som. Num instante ele foi dominado pelo Espírito de Deus e foi levado ao que ele chamou de céu, onde havia um trono com alguém sentado. Nesse exato momento, João parece descrever uma abdução para dentro do interior de uma nave com vários assentos em volta do centro de comando. Artefatos, alegorias e dispositivos luminosos que se utilizam de eletricidade e pedras preciosas, e o que pode ser um painel holográfico de controle que ele descreveu como um mar de vidro claro como cristal. Nessa nave parecem estar presentes seres de diferentes espécies híbridas de animais e humanos, bem como algumas feras extraterrestres. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Em seguida viu o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. João parece descrever aqui uma série de cataclismas naturais, uma desconfiguração do que chamamos de cosmos com toda a sua organização. Parece estar acontecendo algo como um reset no sistema que conhecemos como nosso sistema solar. E é muito interessante que os militares, governantes ricos e poderosos se escondem em cavernas debaixo de montanhas. Isso me faz questionar o que temos visto atualmente com as construções de bunkers intraterrenos sendo providenciados pela elite. Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 ao 20. Depois o 5º anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como se fosse de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta, somente para ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas, eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro e os barulhos das suas asas eram como os barulhos de carros puxados por muitos cavalos quando correm para as batalhas. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que tomava conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião, isso quer dizer o destruidor. Todo o relato dessa visão com a queda de uma estrela que sai fumaça da qual seres não humanos com características de insetos e rosto parecido com o de humanos saem para atacar a humanidade, isso parece descrever exatamente uma invasão alienígena com soldados em cima de cavalos com armaduras prontos para a batalha a mando de seu comandante Abaddon, o destruidor. Apocalipse capítulo 14, versículo do 1 ao 4. Depois olhei e vi o cordeiro em pé no monte de Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o do pai dele escritos na testa delas.
Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Essa parte é muito interessante porque os 144.000 são marcados na testa exatamente como fazemos em uma linha de produção. Devo enfatizar o fato deles serem comprados por Deus, como androides biológicos que servem a algum propósito específico. Vocês conseguem perceber que todas essas passagens podem ser explicadas de uma perspectiva mais realista quando consideramos a possibilidade de estarmos lidando com seres avançados, dos quais chamamos de deuses? Me responda nos comentários.